Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Uma vez mais, nos vemos congregados no mover do Santo Espírito para, em o nome de Jesus, tomarmos parte juntos no culto do Senhor, neste 17º domingo do tempo comum. A cor litúrgica é a cor verde. Ela reveste os paramentos e as vestes litúrgicas, lembrando-nos a realidade da vida, que é dom de Deus e que nele tem encontrado sustento permanente. Vamos nos alegrar, pois estamos na presença do Senhor. Em espírito e em verdade, adoramos e louvamos ao seu santo nome. Cantemos a glória do Deus grandioso com o cântico de número 26 do Inário Novo Cântico, ao Deus grandioso. Cantemos sob a direção das nossas irmãs Gisele Santana, pianista e organista, Helen Heinzle, nossa maestrina e soprano. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha Neste espírito de adoração e louvor, elevamos o coração ao alto, falamos com Deus.
Senhor Deus, és tremendo, és maravilhoso, grandioso és Tu, ó Senhor. E nós nos alegramos pela certeza que temos de que, a despeito de Tua majestade e glória, Te importas conosco. Chama-nos a Ti e permite-nos tomarmos parte neste encontro contigo, no qual somos tão ricamente abençoados. Aqui, Senhor, neste tempo que é Teu, nós Te adoramos e Te louvamos. Nós tributamos a Ti toda a honra e toda a glória que Te são devidas. Nós cantamos as Tuas maravilhas, exaltamos os Teus feitos portentosos, os Teus atos de justiça e, acima de tudo, a maravilha da salvação que nos outorgaste em Cristo Jesus. Bendito sejas, ó Deus Altíssimo, hoje, sempre e eternamente. Oramos no nome santo do Cristo, Teu Filho, Jesus, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você, onde está, se puder fazê-lo, nesta hora, a abrir comigo a sua Bíblia. Vamos ler juntos o salmo indicado pelo lecionário cristão para este 17º domingo do tempo comum. É o salmo de número 128. Abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, portanto, no livro dos Salmos, no Salmo 128, cuja leitura fazemos juntos desde agora. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra do Salmo 128, que acabamos de ler, fala-nos da bênção do Senhor, que é derramada sobre aquele que o teme. Esta palavra se dirige a nós e nos encoraja à fé. E é ao exercício da fé que nos volvemos neste momento, nesta bendita hora de oração. Onde você está, convido você a fechar os olhos, a elevar o coração ao alto e a se entregar aos cuidados do Pai Celestial. Vamos falar com Ele no íntimo dos nossos corações, em silente oração, na certeza de que Ele ouve as nossas preces e dá resposta ao nosso clamor. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nos quedamos prostrados aos Teus pés, fazendo-Te a confissão dos nossos pecados, rogando-Te por misericórdia e perdão. Em o nome de Jesus o fazemos, certos de que és Deus benigno, misericordioso e perdoador. Suplicamos-Te, ó Pai bendito, que dê a cada um dos Teus filhos direção segura para a caminhada da vida, conduzindo-nos como bom pastor das nossas almas por veredas de justiça, por amor do Teu nome, a fim de que nosso caminhar seja reto e justo aos Teus olhos, de tal sorte que o nosso proceder glorifique o Teu nome, sirva a causa do Teu reino e abençoe a muitos. Dispensa sobre nós a Tua graça,
e faz cumprir, Senhor, em nossas vidas o teu querer. Assim oramos, confiadamente e pela fé, agradecidos na certeza da prece respondida. Orando no nome santo do Cristo, teu Filho unigênito Jesus, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Hoje contamos com a participação do trio vocal Heinzle Sattler, formado pela nossa querida soprano, a maestrina Helen Heinzle, e as suas duas filhas, a Rebeca e a Raquel. Elas entoam a peça Cada Instante, do compositor Sérgio Pimenta, num belíssimo arranjo que há de nos prover um precioso momento de enlevo espiritual. Vamos ouvir ao trio em oração. Chegamos ao momento do ofertório, ato em que damos testemunho da providência, do cuidado de Deus para com as nossas vidas e ainda do nosso compromisso com a causa do seu reino. Nestes tempos de pandemia, de isolamento social, temos utilizado os meios eletrônicos para o encaminhamento das nossas contribuições à igreja. E você encontra agora, neste momento, na tela do seu monitor, todos os dados da nossa conta bancária para poder participar deste ato com toda a segurança que os meios digitais têm a lhe oferecer. Se você tiver qualquer dificuldade em realizar o seu depósito, a sua transferência bancária, você pode fazer contato com a secretaria da nossa igreja e ela dará todas as orientações para que você realize o seu intento e não fique de fora desse momento tão precioso que em nossa tradição é um ato de culto. Na descrição desse vídeo você encontra o contato da nossa secretaria e ela poderá assim orientar você. Participamos deste momento e em oração dedicamos a Deus os dízimos e as ofertas dos fiéis. Senhor Deus, Pai bendito, Tu és
o Senhor de toda a terra. Toda ela pertence a ti. És o dono de todo o ouro e de toda a prata, o Todo-Poderoso, e não tens necessidade alguma. No entanto, ainda assim, nos chamas a ti e nos dás este privilégio de tornarmos-nos partícipes da obra que é tua, da causa do reino que é teu. Ao encaminharmos aos cuidados da igreja os dízimos e as ofertas que ora são representados neste envelope posto no teu gasofilácio, temos a alegria de nos envolvermos na missão dada pelo Senhor ao povo que se chama pelo teu nome. E rogamos-te, Senhor, a tua bênção, para que estes recursos prosperem nas tuas mãos e atendam ao intento que é teu. Oramos no nome santo do Cristo Jesus, o Senhor da Igreja, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Nesta hora vamos ouvir o coro Aideia Moraes, entoando a peça Ao Senhor Bendito e Santo, de Franz Joseph Haydn, compositor do século XVIII, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com o primoroso acompanhamento da nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Ouçamos o coral. Convido você a abrirmos juntos as nossas Bíblias, mais uma vez, agora com o fim de meditarmos na palavra do Senhor. E o texto da nossa reflexão está no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, onde nós vamos ler desde o versículo número 26 até o versículo 40, o final do capítulo. Estamos no Novo Testamento, estamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, lendo desde o versículo 26 ao versículo número 40. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, que passo a fazer desta porção da Escritura desde agora. O texto nos fala assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta:
Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que lemos traz-nos uma passagem muito conhecida, narrada no livro dos Atos dos Apóstolos e que tem como protagonista um dos primeiros diáconos. Se você fizer um recuo na sua leitura e voltar ao capítulo 6 deste mesmo livro, lerá a respeito da instituição dos diáconos. Eram eles homens de boa reputação, cheios de fé, cheios do Espírito Santo e que foram separados para cooperar com os apóstolos no exercício do atendimento aos mais pobres, da diaconia, do serviço propriamente dito. Os dois primeiros nomes da lista são precisamente Estevão e Filipe. E Filipe é aquele que está em destaque na narrativa que lemos. E através da leitura deste texto e da meditação que sobre ele faremos, vamos aprender algo sobre como vivenciar este serviço a que o Senhor chama a todos os crentes, todos aqueles que abraçam a causa do Evangelho, a missão da igreja. Vamos ler o texto mais uma vez e agora apreciar com um pouco mais de atenção os seus pormenores e ver de que maneira este texto fala as nossas vidas em particular e a vivência da missão por cada um de nós. A primeira coisa que o texto nos diz, e é muito interessante, é que um anjo do Senhor falou a Filipe. A palavra anjo é a tradução do grego angelos, que significa mensageiro ou emissário. Quando os anjos falam, não falam de per si, mas anunciam aquilo que Deus lhes ordenou falar. E assim, neste sentido, podemos dizer que quando o anjo do Senhor falou a Filipe, foi Deus mesmo quem falou ao seu servo. E o que Deus diz a Filipe é, acompanhe o versículo 26, dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Note você que esta é uma palavra provocativa e que nos deixa um pouco desconfortáveis, pois ela carrega consigo uma ordenança e pouquíssimas explicações ou informações adicionais. Há uma ordem para que Filipe saia de onde está e se desloque para esta localidade, em específico o caminho que vai de Jerusalém a Gaza. Sabe-se que já naquele tempo este caminho gozava da reputação de ser lugar perigoso, rota vigiada por salteadores. E é dito que o lugar está deserto. Veja você como a ordenança dada pelo Senhor, através do seu anjo, propõe a Filipe sair da sua zona de conforto e assumir certos riscos, mas, acima de tudo, colocar-se
em movimento. O texto fala de caminho. E caminho é feito caminhando. E quando a Bíblia nos fala daquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas, recorrentemente nos fala de caminho e de caminhar. O agir do Espírito Santo, aliás, é marcado por isto, pela realidade do movimento. Não por acaso, a palavra que evoca o Espírito no Antigo Testamento, o termo hebraico ruach, e a palavra que evoca o Espírito no Novo Testamento, o termo grego pneuma, tem o mesmo significado. Significa ao mesmo tempo Espírito, mas também sopro, vento. E veja você que a natureza do sopro, a essência do vento está no mover. Não há sopro ou vento estagnado, parado. E o Espírito de Deus é assim, um contínuo mover, é dinamismo. E uma vez que este Espírito age nas nossas vidas, sobretudo nos nossos corações, ele nos coloca em movimento, ele nos lança o caminho, nos põe para caminhar. Mas é necessário dar ouvidos ao seu falar. E quando digo dar ouvidos, não estou dizendo apenas captar o fenômeno auditivo, mas acolher no coração a palavra que nos é dita pelo Senhor. E é esta precisamente a atitude de Filipe ao ouvir o Senhor falar por intermédio do seu anjo. Sim, porque diz o versículo 26 que um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo a ele que vá. E diz o mesmo versículo que então Filipe se levantou e foi. A atitude de Filipe é a atitude de alguém que prontamente se dispôs a obedecer, a atender ao chamado do Senhor, a uma vida de diaconia, a uma vida de serviço. E é esta mesma via que está proposta a cada um de nós. Por isto, o texto atravessa as eras e chega aos nossos corações neste dia do Senhor para repetir este apelo, para nos provocar, para nos tirar da nossa zona de conforto, de toda e qualquer acomodação e nos colocar a serviço da causa do Evangelho, em movimento, no caminho. Para quê? O texto não disse, mas é assim com o Senhor. E por isto a atitude do crente é necessariamente uma atitude de fé. O texto diz que o Senhor ordenou a Filipe que saísse de onde estava e se colocasse noutro lugar, num caminho, num lugar que estava vazio, deserto. O que Deus pretende realizar ali? O que pretende que Filipe realize ali? Qual o desígnio divino? Qual o propósito de Deus? Qual a razão deste chamado? Filipe não sabe. Não pode saber porque Deus não o disse. Mas Filipe confia. É necessário dar ouvidos ao falar de Deus. É necessária prontidão para atender ao falar de Deus, mas para dar ouvidos ao seu falar, para manifestar prontidão ao seu chamado, é necessário ter fé. Fé implica em confiança, e Filipe confia no Deus que o chamou. Ele não sabe qual o desígnio divino, ele não conhece o propósito de Deus,
Ele não tem esta informação consigo e nem a poderá ter, uma vez que os caminhos de Deus são insondáveis, são inescrutáveis os seus juízos, salvo Ele os venha a manifestar. Mas Filipe crê que o nosso Deus não lança dados, não improvisa, não fica observando as circunstâncias para decidir como vai agir. Assim fazemos nós. Mas o Todo-Poderoso age diferente. Age conforme um desígnio eternal, firmado desde antes da criação. O nosso Deus é o Senhor da história das nossas vidas. Nada escapa ao seu governo soberano e Filipe sabe disto. Por isto confia e lança-se confiadamente à direção do Altíssimo. Ele não hesita, ele não perde tempo com elucubrações, ele simplesmente se levanta e vai. Note você a grandeza desse gesto. Não é pouca coisa, não é questão de somenos, muito pelo contrário. Este é precisamente o gesto decisivo que está proposto para cada um de nós, diante de um Deus que insistentemente nos fala, apela aos nossos corações e nos chama para uma boa obra que deseja realizar através de nós. Que graça maravilhosa! Sim, porque o nosso Deus não tem necessidade alguma. E se quisesse, poderia transformar toda a realidade do mundo num estalar de dedos, ou até mesmo sem estalar dedo algum, afinal de contas, é Deus, o Todo-Poderoso. No entanto, misericordiosa e graciosamente nos chama para partícipes da sua causa e nos torna obreiros no reino que é seu. E somente por disposição a ouvir, prontidão a atender e fé confiante na sua providência, poderemos experimentar verdadeiramente a plenitude desta graça que Deus tem proposto a cada um de nós, sem exceção alguma. E foi isto que Filipe fez. Filipe se levantou, Filipe foi, e Filipe quedou-se maravilhado com aquilo que Deus havia preparado para a sua vida. Pois, como você pode ler e examinar no texto com mais vagar, na sua casa, após essa celebração, Filipe pregou o Evangelho, Filipe falou de Jesus Cristo, Filipe viu vidas serem transformadas através daquilo que Deus operava na sua vida. As bênçãos que Filipe colheu ao longo do caminho se converteram em bênçãos para os que o cercavam também, e o milagre de Deus se tornava realidade manifesta na sua caminhada, tocando a muitos. Este é o plano de Deus para as nossas vidas. E Ele não está distante, Ele está próximo de nós, de mim e de você, agora, precisamente neste instante. Este maravilhoso legado divino, obra da sua graça, está batendo a porta do nosso coração. E basta a você abrir a porta para que Ele adentre e transforme por inteiro a realidade da sua vida. Portanto, abramos os nossos ouvidos hoje para ouvir mais uma vez a voz do Senhor que nos chama. Com prontidão, nos lancemos ao atendimento deste chamado e vamos aonde Deus nos enviar. Pela fé, confiemos na sua providência, no seu propósito, na sua direção segura para o caminho, e que o milagre então se manifeste nas nossas vidas e nas daqueles que Deus colocar diante de nós. Que assim seja, em o nome de Jesus,
no poder do Espírito Santo. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto preparou também uma palavra para a edificação espiritual da igreja. Vamos ouvir a palavra trazida por este irmão, pois ele nos fala da parte do Senhor nosso Deus. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 4, diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Jesus está falando sobre ovelhas, sobre o pastor que chama suas ovelhas e elas reconhecem sua voz. Mas existem muitas vozes no mundo. Nós ouvimos muitas coisas, somos chamados por muitas vozes. Somos chamados a seguir muitos caminhos. E às vezes seguimos a nossa voz, nossa própria voz, seguimos a voz de outras pessoas, seguindo voz de ideologias. Muitas coisas vêm a nossos ouvidos hoje em dia. Mas no fundo nós sabemos que essas vozes não têm as respostas que nós precisamos. Nós ouvimos, buscamos, mas continuamos sem achar. Sempre falta alguma coisa. Jesus diz que as suas ovelhas reconhecem a sua voz. No meio dessas vozes que enchem os nossos ouvidos, existe uma voz que nos chama gentilmente. Jesus coloca como bom pastor, pastor que chama as suas ovelhas, que oferece um caminho para elas. E a ovelha que é de Jesus reconhece a sua voz, reconhece esse chamado. Toda ovelha precisa de um pastor. Não é à toa que o Salmo 23 fala isso. Somos ovelhas. Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós precisamos ser orientados. Toda ovelha precisa de um pastor. Nós não fomos feitos para andarmos sozinhos. Nós fomos feitos para seguir o pastor. Nosso coração busca sempre algo mais. Enquanto a gente não ouvir a voz do pastor verdadeiro, ele vai continuar buscando. Eu te convido a você responder à voz que está no seu coração, te chamando. Vem, meu filho, vem, minha filha. Responda a voz do bom pastor e você não vai se arrepender. Deus tem muita coisa boa preparada para você. Deus te abençoe. Quero destacar ainda que este é um domingo muito especial dentro do calendário de datas comemorativas da Igreja Presbiteriana do Brasil, pois este é o 4º domingo do mês de julho, o Dia do Adolescente Presbiteriano. E na nossa igreja, os nossos adolescentes compõem uma parte importantíssima da membresia, da nossa família na fé. Eles desenvolvem rotineiramente atividades diversas, participam de grupos de estudos bíblicos, têm uma oficina musical que é a eles destinada, da qual já brotou um grupo musical que participa das nossas celebrações culticas e nestes tempos de quarentena eles têm se reunido toda semana através da plataforma Zoom, num encontro abençoadíssimo, onde mutuamente se edificam, sob a direção geral da querida professora Lilian Fremont, com a participação inestimável do presbítero Celso Oleinski. E neste dia, que é dedicado aos adolescentes presbiterianos, o Conselho da Igreja quer dirigir a eles uma palavra especial, uma palavra de carinho, que é dada na voz do presbítero que com eles ladeia. Fala o presbítero Celso Oleinski. Olá, irmãos. Nesse dia abençoado em que comemoramos o Dia dos Adolescentes, queremos parabenizá-los por essa união e pela alegria em que cada um se dedica à obra do Senhor. Queremos também agradecer à professora Lilian Fremont, que tanto tem se empenhado nessa tarefa. E para você que é adolescente, temos um convite especial. Venha conhecer o nosso bondoso Deus, participe conosco dos nossos encontros às quintas-feiras, às 19 horas, pelo Zoom. O link estará na descrição do vídeo. E não esqueçamos hoje sempre que ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Nestes tempos de pandemia, isolamento social, uma das atividades mais caras ao nosso coração tem sido impossibilitada. A atividade do canto, e o canto coral em particular, é considerada uma atividade de altíssimo risco,
pois o canto coral implica na proximidade entre os cantores e ainda na emissão de saliva durante o ato de cantar. Mas o coro Aideia Moraes, com muita criatividade, tem conseguido suplantar as dificuldades, proporcionando-nos momentos de grande enlevo espiritual a cada celebração litúrgica dominical. O grupo, sob a direção da maestrina Helen Heisley, com um acompanhamento primoroso e indispensável da nossa querida pianista e organista Gisele Santana, e ainda com o auxílio inestimável do querido Daniel Schmidt, que trabalha na edição dos vídeos e áudios do coral, tem feito um trabalho belíssimo, digno de destaque. E por isso, o Conselho da Igreja dirige agora ao coro Aideia Moraes uma palavra muito especial, na voz do presbítero Paulo Mendes de Oliveira Júnior, o vice-presidente do nosso conselho. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Gostaria, em nome do Conselho, de registrar 2 notas de reconhecimento e agradecimento. A primeira nota para as nossas irmãs, nossa organista Gisele Santana e a nossa regente Helen Heisley. Essas 2 irmãs têm feito um trabalho excepcional durante todo o período da pandemia, através da condução do coro, através dos cânticos, de todo o trabalho de louvor durante os nossos cultos virtuais. Nós agradecemos a Deus pela vida dessas 2 irmãs, que em um momento tão difícil conseguiram continuar utilizando os seus dons para a edificação de toda a igreja. A segunda nota que gostaríamos de deixar é para os nossos coralistas, para o coro Aideia Moraes. O coro Aideia Moraes tem feito um trabalho primoroso durante toda essa pandemia. A gente às vezes olha na televisão e acha fácil, né? Parece que todos estão cantando juntos ao mesmo tempo e estão cantando ao mesmo tempo, só que eles gravam cada um de suas vozes de forma separada. E isso não é fácil. Requer uma atenção, requer uma edição depois. E nós gostaríamos de reconhecer aqui cada coralista, cada um dos irmãos que durante a semana se esforçam para poder gravar o seu canto. E esse canto nos engrandece e nos eleva tanto no domingo quando assistimos e participamos do culto do Senhor. Que Deus abençoe profundamente o nosso coro Aideia Moraes, abençoe a nossa regente Helen Heisley e a nossa organista Gisele Santana. Obrigado. Há 2 semanas atrás, demos a notícia de que a igreja entrou em obras. O Conselho encampou obras em diferentes frentes simultaneamente. Estamos agindo na restauração dos nossos gradis, face à Rua Barata Ribeiro. Estamos agindo na restauração dos corredores laterais que dão acesso ao nosso santuário. Estamos agindo ainda na fachada do próprio santuário. Todos esses elementos careciam de cuidados e estão recebendo-os através dos serviços de uma empresa especializada. Já podemos ver algo do andamento dos trabalhos realizados aí. A pintura antiga sendo raspada, restauros no reboco sendo executados, o revestimento com produtos de caráter impermeabilizante, tudo sendo preparado para que, por fim, a igreja seja toda ela pintada e você, dentro de poucas semanas, encontre uma igreja novinha em folha, caso venha a passar pela sua frente aqui na Rua Barata Ribeiro. Assim, estaremos dando um importante testemunho no zelo que temos para com a casa do Senhor, do significado que o bom Deus tem na vida de cada um de nós. Sigamos com fé e o Conselho pede aos membros da igreja que continuem zelosos no envio de dízimos e ofertas para que não faltem recursos na manutenção da obra do Senhor. Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Estamos nos aproximando dos momentos finais desta celebração e eu convido você a cantarmos mais uma vez. O Deus de Amor é o título do cântico de número 43 do Inário Novo Cântico, que entoamos sob a direção da maestrina Helen Heisley, acompanhados pela nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Cantemos!
Desperta já meu coração e louva ao Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é o Deus de amor, imenso amor, amor sem par, preenche os vastos céus, alcança a terra e todos nós, ensine amor de Deus. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é o Deus de amor. Amor que um dia se encarnou a fim de me salvar e que subindo a dura cruz morreu em meu lugar. Amor que exclama: vinde a mim, que busca o pecador. Amor eterno sem igual de Cristo Salvador. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é o Deus de amor. Remido a preço tão real o sangue do Senhor, com que pagar eu poderei tão graça e tão amor, quando Ele a mim, um pecador, se digna de aceitar e me levar com seus fiéis ao santo eterno lar. Desperta já meu coração e louva o grande Salvador, cantando em hinos triunfais que Deus é o Deus de amor. Chegamos ao término desta celebração e eu convido você à oração final, a oração que aprendemos do Senhor Jesus, a chamada oração do Pai Nosso. Vamos orar e ao final da oração receber a bênção de Deus. Falemos com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.